Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Tema de hoje: cuidado no falar. Texto bíblico: Provérbios capítulo 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Conta-se a história de uma autoridade que, após uma conversa educada com uma mulher idosa que acabara de conhecer e sem saber que o microfone ainda estava ligado, o primeiro-ministro a chamou de intolerante e resmungou dizendo que sua equipe deveria tê-la impedido de se aproximar dele. O país inteiro ficou chocado com a descrição que ele fez da mulher. Com sua reputação manchada, o primeiro-ministro perdeu a reeleição apenas 8 dias depois. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E ouvinte, é fato que nenhum ser humano consegue controlar a língua com perfeição. Mesmo assim, a história que narramos no início do programa mostra que é importante tomar cuidado com o que você fala. Sua reputação, sua carreira e até mesmo seus relacionamentos dependem disso. Evangelho de Jesus, transcrito por Mateus, capítulo 12, versículo 34, relata as palavras do Mestre, abre aspas, a boca fala do que está cheio o coração, fecha aspas. Visto que as palavras do homem refletem os pensamentos e sentimentos que o tornam único, é importante que você analise com atenção o seu jeito de falar. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem vários versículos que podem nos ajudar neste detalhe. As palavras se originam de pensamentos. Se quiser melhorar o que diz, precisa melhorar o que pensa. Pôr em prática a palavra de Deus pode influenciar seus pensamentos, que por sua vez influenciam o que você diz. Epístola de Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Este conselho bíblico o ajudará a descartar pensamentos impróprios. Lembre-se que seus pensamentos são alimentados e intensificados pelo que você vê e lê. Assim, para evitar pensamentos negativos e impuros, evite influências negativas. Isso significa ficar longe de diversão violenta e obscena. Salmos de número 11, versículo 5, lemos: o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4 diz: entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. É preciso pensar em coisas puras e positivas. E ouvinte, a Bíblia pode ajudá-lo. Tiago capítulo 3, versículos 2 ao 12, contém um bom conselho. Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 27,
também nos dá uma boa orientação para que possamos melhorar nossas conversas. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 20 ao 32, contém também uma linda orientação que poderá nos ajudar. Provérbios, capítulo 12, versículo 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Se você perceber que costuma golpear ou ferir os sentimentos de outros, seria bom se esforçar para pensar antes de falar. Provérbios capítulo 15, versículo 28, veja só esta orientação: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Provérbios capítulo 15, versículos 1 ao 4 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Versículo 23: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de amor, Deus bondoso, obrigado, papai, por tua maravilhosa graça dispensada ao ser humano. Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, na tua palavra encontramos várias orientações quanto ao uso da língua, o uso do falar. Peço a ti nesse instante, papai, a ação do teu Espírito Santo em nossa vida a cada dia, para que possamos ter vigilância no falar e mais, vigilância em nosso pensamento. Ajude-nos, ó Deus, a fugir dos prazeres pecaminosos da carne. Produza em nós, ó Senhor, o fruto do Espírito diariamente. Oro a ti em meu favor, em favor da minha casa, da minha família, em favor de cada ouvinte desta programação. Faço a ti esta oração em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 23 ao 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua face. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E ouvinte, use a palavra de Deus como espelho. Provérbios capítulo 15, versículo 1: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Após ouvir este versículo, responda para si mesmo: você fala de modo calmo e pacífico? Efésios capítulo 4, versículo 29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade,
para que conceda graça aos que a ouvem. E ouvinte, após este versículo, responda para você mesmo: suas palavras edificam os outros? Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E ouvinte, após este versículo, responda para você mesmo: você procura, mesmo em situações difíceis, falar com graça e de um jeito mais fácil de ser aceito pelos outros? Quando você se olha no espelho e corrige algo que não é bom, você fica mais apresentável e se sente mais confiante. Esses são os benefícios que você terá se melhorar sua fala ao usar como espelho a palavra de Deus. Salmos de número 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.